Então, sejam todos bem-vindos, boa noite a todos vocês. Começa aqui, estreia de uma forma um piloto dentro do nosso Instagram, que é o abpc.oficial, o programa chamado ABPC Conecta, que traz um formato diferenciado, tentando abordar assuntos corporativos, não corporativos, de uma maneira bem inteligente, com conteúdo diferenciado, falando sobre carreira, sobre case de sucesso, né? Conteúdo inteligente para você que nos acompanha aí todos os meses de nossas mídias digitais, como o LinkedIn, a BPC TV e assim por diante, né? O que é a BPC? Não preciso falar o que é, uma entidade que já tem 30 anos de história, de forma que ela não é uma atividade de fins lucrativos, né? E está começando a inaugurar o seu canal aqui na BPC.oficial, que é nosso Instagram, certo, senhor André? Queria então para convidar alguns amigos, familiares para acompanhar nosso canal nos próximos lives. Nossas próximas lives serão pelo YouTube na BBC TV. Nós estamos fazendo uma maneira excepcional. Eu aqui com o André Sardi, que é nosso diretor de conteúdo digital da BBC, que vai falar um pouquinho sobre comunicação digital, né? Na era da comunicação, do LinkedIn, do site, da comunicação, entre o que é de fato uma diferença entre mídia digital e rede social. O que é comunicação? Por que hoje bilhões de pessoas assistem o YouTube? Para responderem essas e outras perguntas, nós estamos aqui então com o André Sardi. Certo, senhor André? Professor André, seja muito bem-vindo então. Boa noite. Muito obrigado. Olha, eu sinto muito honrado, né, de estar inaugurando aqui esse canal, né? Acho que é importante e a BPC tem mostrado muita coisa legal, né? Realizou, de uma certa forma, um sonho meu, que eu gosto muito de podcast, né? Que é uma mídia também digital, e a BPC é uma das únicas aqui, acho que a única na cidade que está trabalhando com esse tipo de mídia, né? Que é muito interessante. E sem contar com todo o trabalho digital aí que a gente está fazendo junto com vocês aí, tá bom? Me apresentar rapidamente aqui, Roberto. Eu sou formado em publicidade e propaganda, fiz uma especialização em marketing e vendas, né? Mas minha área de interesse é mais o marketing, e trabalho com isso de forma independente. Já faz quase 4 anos que eu estou aqui sozinho, né? Mas desde 2010 eu venho trabalhando com produção de vídeo, criação de sites, gestão de mídias sociais. São algumas áreas que eu atuo aqui dentro da minha área principal, que é a comunicação e publicidade e propaganda, né? Eu separei alguns dados aqui só para a gente esquentar a nossa conversa, Roberto, que eu acho que é interessante a gente passar aqui, tá? Então, vou passar para você alguns dados sobre vídeo, tá? Diariamente, 1 bilhão de horas de vídeo são assistidas no YouTube. 1 bilhão de horas. A gente tem 72 horas de vídeo que são upadas, né? Que o pessoal sobe para o YouTube, 72 horas por minuto. Quer dizer, a cada minuto entra na plataforma do YouTube 72 horas. Mais de 500 milhões das pessoas assistem vídeos na internet todos os dias no mundo. Mais de 500 milhões de pessoas assistem a internet, vídeos na internet todos os dias. Diariamente, então, o pessoal está assistindo, né? Mais da metade dos vídeos da web são visualizados em dispositivos móveis. Isso é interessante porque hoje o grande acesso da internet é pelo dispositivo móvel, né? Os usuários retêm 95% das informações de um vídeo, enquanto apenas 10% em texto, né? Isso aqui é um pouco triste, né? Que o pessoal não gosta muito de ler, mas, enfim, é um dado. E uma outra coisa também, que os vídeos são compartilhados em redes sociais, eles geram mais de 1.200% a mais de compartilhamento do que a imagem e o texto combinado junto. Então, né, o vídeo é mais compartilhável do que apenas a imagem e texto, né? Então, são alguns dados que eu peguei aqui, só para a gente esquentar. A importância do vídeo, né, hoje, como mídia principal aí de comunicação das empresas, Roberto.
E, André, são 500 milhões de pessoas todos os dias só consumindo o YouTube, né? Fora o Instagram, Facebook e assim por diante. Eu pergunto para você, sobra tempo para trabalhar, para estudar, um tamanho conteúdo de informação, dados? E como é que funciona por trás de um programa? Como é que ele sabe os seus gostos, as suas preferências pessoais? Então, vamos um pouquinho com calma, Roberto. Eu quero chegar nesse ponto, mas vou passar por um caminho aqui que acho que é importante a gente ver também. A gente tem algumas teorias do século passado, né? Da década de 30, por exemplo, e a comunicação nessa época ela era de cima para baixo, né? Então, se você pensar no locutor de rádio, ele tinha aquela voz impostada, grave, e falava a sua mensagem. Então, essa teoria, a primeira teoria, se chamava teoria hipodérmica, ou um nome bem curioso, que é a da bala mágica, né? Ela é chamada assim de ou teoria hipodérmica ou da bala mágica, porque se acreditava que atingia rapidamente as pessoas. E todo mundo era atingido da mesma forma, segundo essa teoria. Então, a hipodérmica é da injeção, né? Seria que como a comunicação fosse uma injeção que entrasse na veia de todo mundo, ou como uma bala, um revólver, né? Uma bala mágica que acertava o alvo, tá? Depois isso foi um pouco refinado. A gente tem o modelo de Laswell, que diz o seguinte, você pensa que é basicamente o esquema clássico de comunicação. Quem diz o quê, através de que canal, estou dando uma olhada na colinha para falar na ordem, tá? A quem e com que efeito, ou com que objetivo. Quem é o emissor, né? Então, dentro de uma comunicação, a gente tem quem emite. Diz o que é a mensagem, é aquilo que você quer comunicar. Através de que canal? É o canal que você vai usar para atingir o receptor, que é para quem você está falando, né? E com o que efeito é para atingir o seu objetivo, né? Ainda a gente tem uma palavra inglesa aí que no meio dessa estrutura toda, que é o feedback, né? Que é o retorno, que é o que causou essa comunicação, volta como um feedback. Mas essas teorias já foram superadas, né? Apesar de que muita gente ainda pensa que é assim a comunicação, que a comunicação é de cima para baixo e todo mundo recebe a comunicação do mesmo jeito, o que não é uma verdade, né? E cada um recebe a comunicação e ele é influenciado ali pelo seu meio, né? Família, religião, cultura, política, tudo isso influencia a pessoa. Então, cada um não recebe a mensagem de uma mesma forma, tá? E aí a gente chegou na era que nós estamos hoje, que é a era digital, né? A ascensão das mídias digitais o acesso à internet, né? Que acho que vamos falar aí que tem transformado radicalmente aí os 30 últimos anos, né, da humanidade, causa um efeito muito interessante na visão sobre comunicação. Por quê? Então, a gente tem alguns pontos positivos e negativos, né? Hoje, todo mundo comunica, hoje todo mundo é um produtor de conteúdo, né? Quando você pega uma foto ou um texto, uma imagem com um texto e coloca no Facebook, você está produzindo conteúdo, né? E outra, todo mundo hoje se sente preparado para opinar sobre qualquer coisa, né? Vamos falar de física avançada. Vai lá uma pessoa, vai dar opinião sobre física avançada, mesmo sem ter um conhecimento profundo. Então, a gente tem duas coisas. Um ponto positivo é que a comunicação foi democratizada. Hoje, qualquer pequena empresa, qualquer pequeno negócio tem acesso às mesmas ferramentas que existia para as TVs, né? Ferramentas de comunicação. A mesma que as TVs usavam, hoje pode ser usada por uma pessoa dentro da internet. Isso está dentro disso aí, métricas, você consegue saber com quem você está falando, quem está visualizando, quem está curtindo, quem está acessando, né? Algumas empresas tomam proveito dessa tecnologia, porque você vai lá, você quer comprar um tênis, por exemplo, você entra lá no e-commerce de tênis,
abre um tênis, acha aquele tênis bonito, mas não compra. Fecha a página. Daqui a pouco você abre o seu Facebook, está uma propaganda daquele tênis ali, justamente daquele tênis que você estava vendo, né? Você pesquisa, por exemplo, no YouTube, como fazer bolo de chocolate. Daqui a pouco está aparecendo receita de chocolate para você ali, de bolo de chocolate para você. Porque o sistema da internet hoje consegue ler, né, na linguagem de informática e tal, mas ele consegue ler o que você está acessando e pode te oferecer um conteúdo personalizado. André, a gente já reparou que você é um cara de rádio, né? Você é um profissional de rádio. O fôlego que o cara tem, meu amigo, se deixar, ele fala uns 30 minutos. Então, você não pode. Você não sabe o que você está fazendo, está criando um monstro, porque eu falo muito, né? Mas eu vou dar uma dica, a hora que eu respirar, você me corta, tá? Entre comunicar pelo rádio tradicional, que é o veículo de comunicação mais antigo, e pelas mídias digitais, agora a gente aperta um botão e acessa aí milhares de pessoas, né? Nós estamos aqui fazendo um experimento hoje com a BPC Conecta, pessoal, que é um programa que vai estar no ABPC TV a partir de terça-feira, uma estreia especial com uma convidada, uma gerente de compras, falando sobre tudo que ela está passando nesse momento de ímpar da sociedade como um todo, como um mundo, né? André, eu pergunto, qual que é a diferença de se comunicar de forma digital ou de forma analógica? Vamos chamar o rádio de forma analógica. Hoje o rádio se transformou em uma grande TV também, né? Mas hoje está tudo... A própria tecnologia do rádio está se digitalizando, né? A TV também já há muitos anos aí já tem passando essa transformação do analógico para o digital. A diferença é que no analógico, né, ou melhor, dentro de uma empresa de comunicação de massa, como o rádio, por exemplo, existe muita produção antes, né? Então existe muito preparo. O pessoal hoje fala muito dos jornais impressos, né? Mas quando se produz uma notícia, por exemplo, dentro de um jornal, aquilo lá existe um preparo muito grande, né? Tanto técnico que um comunicador de jornal, de rádio, de TV precisa ter, né? Quanto um esquema de produção grande, né? Então existe checagem, existe fontes, existe um estudo de qual é a melhor forma de comunicar uma mensagem, né? Já fazem uma previsão do que pode dar errado e já tem ali uma gestão de crise já meio que automática dentro da comunicação, mas basicamente é isso. Agora já a comunicação no meio digital, feito por todo tipo de pessoas, né? Ela acontece num ambiente em que se não tem controle, né? Você não tem controle daquilo que você pode falar uma coisa engraçada hoje e virar um meme, né? E ter bilhões de acessos, né? E ficar marcado como um meme, por exemplo. E às vezes a audiência do digital hoje supera a audiência dos meios tradicionais, né? Tem casos que acontece isso, né? Você vai pegar os youtubers aí, tem muita gente que tem mais acesso do que TVs, né? Mas ela não tem tanta produção. Então, e tem muito risco de não ser assertiva, né? O risco de não ser precisa naquela mensagem, tá? Então, eu acho que isso é um problema, né? Mas ela chega muito mais, né? Deixa eu cortar aqui. E a imagem, ela retém mais conteúdo, mais informação do que o texto em si. E por que as pessoas agora começaram a consumir mais streaming só de voz e não só com imagem? Tudo bem, a gente está com lives aí, uma pandemia das lives também, né? Mas eu pergunto, o texto em si, ele consegue conectar muito menos do que o vídeo? Sim, sim. Tem uma frase que eu gosto bastante, é que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? E um vídeo vale mais do que 1000 imagens, né? O vídeo ele é muito poderoso, né? Eu sou profissional de vídeo hoje, trabalho com produção de vídeo,
ele é poderoso porque, além de comunicar, de a gente se comunicar com a palavra, né, porque você está falando, mas tem, no sério, várias coisas acontecendo aqui. Por exemplo, no seu caso, eu estou numa parede branca aqui, você está com um cenário aí, né? Eu acho que é um dos pontos que eu gostaria de falar, que no vídeo não é só apenas a fala que está comunicando, mas o gesto, né? Eu posso levantar a minha mão aqui, falar com um bom italiano, falar, parlar em italiano, né? E posso ter um cenário comunicando alguma coisa. Tem um texto que entra aqui para exemplificar alguma coisa que eu quero reforçar, né? Tem um efeito especial, mudar de cor, mudar a cor do vídeo para chamar atenção, né? Então, os recursos da mídia digital, né? Principalmente do vídeo, são muitos. O texto, mas só que assim, né? Eu acho que o texto ele trabalha muito mais com a nossa imaginação, né? Quando você lê um livro, é você que desenha o cenário na sua mente, né? É você que desenha os personagens, é você que constrói. Então, ele incentiva muito mais a criatividade e sintetiza de uma forma mais profunda o aprendizado, né? Tudo bem que você retém mais conteúdo do vídeo, que é o que eu adoro, né? A minha área, mas que a palavra ela é muito mais profunda, né? E eu acho que isso é um problema, porque a gente tem a democratização do conteúdo, mas a gente tem um debate muito raso hoje, né? Não é profundo. O BPC Connect ele quer dar dicas para os profissionais de carreira, conteúdos diferenciados. Como que o conteúdo digital, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, né? No YouTube mesmo, pode ajudar o profissional de compras que nos assiste agora? Estou vendo Fernanda, Thomas, vi Yuri, um grande amigo de Onda Data, vi Luana, vi Elvio, de vários amigos nos acompanhando. Como é que a comunicação digital pode ajudar esse nosso profissional a vender uma ideia, a expor um problema, até mesmo vender o seu peixe dentro de uma organização? Bom, então a primeira coisa aí é isso que eu falei, né? A comunicação digital, ela o Bill Gates falava, né, que o conteúdo é rei, né? A produção de conteúdo, ela é muito importante para o profissional e está muito atrelada ao marketing pessoal, né? Seja ele em texto, em imagens, em vídeo, em áudio, é muito importante ficar atento, né, naquilo que você está produzindo na internet, né? Você sabe, você trabalha muito próximo das indústrias e negócios. Você sabe que um recrutador hoje, quando vai analisar uma carreira, uma contratação que ele deseja fazer, o primeiro lugar que ele vai é nas mídias sociais, né? Para tentar entender como que esse possível colaborador se relaciona com as mídias digitais, né? Então, tome muito cuidado com que você cuide da produção de conteúdo, né? Cuidar da produção de conteúdo que você gera como pessoa é importante. Eu acho que hoje, né, tem uma onda de... A pessoa tem autoridade, né? Principalmente no marketing digital, a gente fala de construção de autoridade. Mas eu acho que é um pouco banalizada essa ideia, né, de construção de autoridade, porque a pessoa fala assim, eu vou lá na internet, vou ler um artigo sobre tal tema e vou começar a produzir conteúdo sobre isso. E quando, na verdade, a autoridade é conquistada com muito estudo, né? Então, se você quer ser uma autoridade na área de compras, você precisa estudar, você precisa conhecer, você precisa experimentar, você precisa testar. E daí, quando você tem essa autoridade, aí sim, fica legal você comunicar isso na internet, né? Olha, eu sou autoridade, por exemplo, em compras, né? Eu sei fazer todo o processo de compras, eu entendo. E é legal, porque você vai se posicionar como uma autoridade no assunto compras, tá? Que tem uma gama, é um nicho que tem uma gama. Agora, o que acontece é que muitas vezes as pessoas são muito rasas, né? E aí eu acho que tem algumas coisas importantes, né? Que a gente já falou do algoritmo e da bolha que a gente está
inserida, né? A bolha é o quê? Você recebe só aquilo que você gosta, ou só aquilo que você concorda. A gente está perdendo a capacidade de conviver com o contrário, né? Quando a gente faz faculdade, quando a gente entra no mundo acadêmico, e você vai apresentar um seu trabalho de conclusão de curso, o que acontece? Aquela ideia ali é muito genial, porque você apresenta uma tese, né? É o que a gente chama de tese. Você tem uma ideia e quer provar ela. A gente tem a banca ou as pessoas que vão olhar o seu trabalho, que é a antitese, né? Ou antítese. Né? Então ele vai olhar para o seu trabalho e vai confrontar o seu trabalho. Né? E esse momento é muito importante, porque nesse confronto do seu trabalho, você chega na síntese, que é o resultado da sua teoria, da sua tese, com o confrontamento. E quando você chega na síntese, você chega numa nova ideia, uma ideia muito mais melhorada e muito mais eficiente, né? E hoje a gente está perdendo essa capacidade por causa dessa bolha. A gente recebe a informação que a gente gosta, a zona de conforto digital, né? Porque a gente só está lá, eu gosto de bolo de chocolate, vai aparecer bolo de chocolate para mim, né? Eu sou torcedor do Palmeiras, sou torcedor do Corinthians. Vai aparecer só notícia do Corinthians para você ou só notícia do Palmeiras. Problema? Eu também não gosto muito do Corinthians, mas não vamos gerar polêmica, né? Mas eu acho que isso prejudica muito, né? Com toda essa bolha de informação, conteúdo vasto, né? É muito difícil digerir e filtrar a informação. Como se tornar um profissional melhor com tanto tamanho acesso à informação? Tem muitas pessoas que não estão aqui agora, que é da época da enciclopédia ainda, que não existia o Google. Né? Quando eu comecei aqui era tudo mato, viu, cara? Quando eu entrei na internet era tudo mato, né? Então não tinha... Os recursos que a gente tem hoje não existiam no passado, né? Mas sobre a sua pergunta, que é muito interessante, sobre os filtros, primeiro, eu acho assim, que qualquer profissional, por exemplo, a área de vocês, que é a área de compras, você precisa argumentar muito bem para fazer boas negociações, não é? Você tem que ter um bom argumento para você conseguir a melhor compra, o melhor produto. O profissional de vendas também. Ou seja, todos os profissionais precisam argumentar muito bem o seu ponto, né? Em vários momentos da carreira, em reuniões, você tem que elaborar um pensamento melhor e argumentar. Não é só ter o pensamento bom, argumentar de forma coerente, né? E isso, eu acho muito incrível que esses mesmos profissionais que fazem altas negociações não têm a habilidade, por exemplo, de discernir uma fonte ou uma notícia falsa de uma notícia verdadeira. A gente está vivendo um fenômeno hoje das fake news, né? E a maioria da população hoje compartilha notícias falsas. A gente está tendo problemas seríssimos com a doença do coronavírus, né? O Covid-19, por disseminação de notícias falsas, né? Então, a gente precisa checar a fonte, né? A gente precisa ter fontes de informação de confiança, né? E não é o blog da esquina que vai gerar. E é muito impressionante que muitas pessoas caem nesse conto, né? De pessoas que não têm aquilo que eu falei da autoridade, que não têm autoridade em ciência ou não têm autoridade em medicina, querer opinar sobre o... Não acho que é ruim opinar, mas querer dar a palavra final sobre medicina, por exemplo, tá? Então, eu acho que assim, primeiro você tem que ter fontes confiáveis de informação, tem que tomar muito cuidado com o excesso de informação, né? Hoje a gente levanta de manhã, coronavírus, 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 você já fica cansado, né? Então tem que tomar cuidado com o excesso de informações, ter as informações necessárias, né? Escolhe a sua fonte, né? E siga ela. Fica lá. É legal ter uma opinião contrária sempre, né? A gente precisa exercitar isso. Olha, eu olho o vermelho aqui, mas vou ver o verde também.
Eu olho o vermelho aqui e vou ver o azul. Eu olho o roxo e vou ver o amarelo, né? Para ter opiniões diferentes, que eu acho que é importante. Não existe uma verdade, existem duas verdades, né? E assim, cada um tem uma forma de avaliar o contexto da informação, o poder da comunicação. A gente entra naquilo que a gente é influenciado pelo nosso meio, né? Sim. Tem isso também. Então, cada um tem uma opinião diferente. Tá. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você, que talvez seja muito importante para quem nos ouve assistir agora. Como usar a mídia digital, essa comunicação instantânea, que pode ser pelo WhatsApp, pelo Facebook, FaceTime, né? Sim. Como se conectar hoje, em favor de melhorar o seu poder de comunicação, o seu poder de persuasão, vendendo projetos, vendendo ideias, assim. Como que a mídia digital pode fazer as pessoas perderem o medo de falar em público, de enfrentar uma câmera, né? E olhar para a lente aqui e não travar, André? Que dica que você daria, que você fala para os seus alunos lá na faculdade? Ó, eu acho que assim, ó, Roberto, o primeiro é o preparo, né? É o que vem antes da comunicação. Antes de você entrar numa live, antes de você entrar numa reunião, né? O pessoal está saindo cansadíssimo hoje, está cansando mais do que se estivesse indo na fábrica trabalhar. Por quê? Quando você está exposto diante de um vídeo, as suas fraquezas ficam expostas, né? O pessoal vê, você está ali, sua fraqueza está exposta ali. Então você fica preocupado em cometer algum erro, tal. Isso cansa, né? Pode perceber, se a gente perguntar para o pessoal aí, como tem sido as reuniões agora, que está todo mundo em casa, na frente de um vídeo. E outro ponto é que você está falando com a câmera, né? Você está comunicando com um objeto inanimado. Você está olhando aqui, ainda que aqui no Instagram eu estou te vendo, mas geralmente você está olhando para uma câmera. E você não está tendo as respostas imediatas que são importantes para a gente nesse momento, né? Então, aquelas respostas que é o feedback de olhar para o olho da outra pessoa. Exatamente. Então, você não sabe, né? E outra, eu estou num ambiente, aqui você está vendo uma parte do meu ambiente. Meu ambiente é muito maior do que isso, né? Então, você foca, né? Isso que é importante, você foca num ponto. E eu acho que a preparação é uma coisa importante. O segundo ponto, assim, é ir se acostumando, não tem outro caminho, né? Então começa a conversar, você pode se gravar, né? Para quem precisa mesmo se comunicar através do vídeo, uma dica legal é se gravar. Pega o seu celular, liga a sua câmera e começa a falar com ela. Se tranca no quarto lá para não pagar muito mico e vai falando, vai conversando, vai gravando ideias, né, no vídeo. Isso vai te facilitando a comunicação, né? E eu acho que é importante a pessoa lembrar que numa live ou numa videoconferência, né, a gente está conversando com pessoas. Né? Ainda que você esteja olhando para um objeto inanimado, que é a câmera, você está conversando com pessoas. Né? E isso, eu acho que é o grande diferencial. Né? É entender com quem você está falando, conhecer o seu público. Né? No marketing a gente faz isso. Faz um amplo estudo do público-alvo, monta a persona, né, que a gente chama, para poder comunicar com muito mais precisão. Né? Eu acho que é isso, né? E construir autoridade. Você é um profissional de rádio, né? E o rádio é uma escola incrível para a comunicação, porque você não está vendo a resposta das pessoas, você não está vendo como você está agindo dentro delas, como elas estão se comportando, estão se emocionando, muitas vezes com suas palavras. E eu acho que fazer uma reunião online também com câmera fechada tem muito desse contexto, né? Que dicas que você deixaria para nós aqui para fazer uma comunicação? Que tom de voz, que velocidade? Como que nós devemos nos comunicar em reuniões online? Legal isso aí, ó. Então, primeiro que a gente trabalha, o nosso corpo fala, né? O corpo todo fala. Eu sou descendente de italiano, né? Meus bisavós vieram de Veneza para o Brasil e o italiano, né, é gesto, né, fala muito com gesto. O olhar é importante no vídeo, né, você
ter um olhar sereno, e muito importante é a voz, né? Porque a gente pode falar suave, né, com calma, a gente pode transmitir, chamar a atenção falando suave, e a gente pode também incentivar, motivar, pode falar com energia, né, muito mais forte. Então é possível trabalhar com essa entonação. Aí a comunicação não fica monótona, né? Ela não fica de uma só cor, você vai pintando ela, vai criando uma pintura com a sua voz, né? Eu acho que o silêncio é importante, né? Isso eu aprendi em uma ONG que eu trabalhei, né? Que às vezes a criançada estava falando, se fazia silêncio. Faça essa experiência para você ver. Está todo mundo falando, você faz um silêncio e daqui a pouco está todo mundo olhando para você, né? Então eu acho que é muito importante controlar e fazer isso de forma consciente, né? E a última dica é teste. Teste. Você começa, tenta de uma forma. Ah, não foi muito legal a minha reunião hoje, então vou mudar. Tenta de outra forma da outra vez. E o que vai funcionando, você permanece. E o que não funciona muito bem, você tira. O teste é essencial para você chegar numa comunicação legal, né? E o preparo já muda tudo, Roberto. Legal, André. A gente está chegando ao fim da nossa live. Foram 35 minutos, você falou, André. Você não deixou eu falo demais, André. Roberto. Você não pode fazer isso. Eu estava falando, eu fico aqui muito para falar comigo. Então, lembrando, pessoal, quer me seguir pela BBC TV no YouTube, LinkedIn com 1.700 já seguidores, né? O site que vai estar subindo ainda em breve, né, André? Novo site, homepage, o ABPCcast, que é o nosso brinquedinho aí no Spotify, Deezer, SoundCloud. E vamos seguir no abpc.oficial aqui no Instagram, certo? E agradecer você por ter nos aceito esse convite, essa honra de ter conversado conosco hoje pela primeira vez. Paguei a minha conta hoje, Roberto? Mais ou menos, falou demais. Mas está ótimo, muito bem. E agora, para promover mais conteúdo, convidar quem nos assista para participar conosco também, né? Mandar um beijo, um abraço para todos que acompanharam esses 36 minutos de conversa ou de discurso do senhor André Sartre. Muito obrigado, André. Obrigado, Roberto. A gente se vê. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos aí, né? Quero agradecer, né? Desculpa que eu falo muito mesmo. E assim, né? Se cuidem, né? É momento de cuidado, de ficar com a família, de aproveitar o momento para fazer uma reflexão da vida e melhorar os pontos, né? Se cuidem mesmo, tá? Façam tudo que for necessário para proteger a sua família. E próxima Obrigado, semana, nós temos próxima semana um encontro marcado, uma nova entrevista com um profissional da associação. Então, fiquem com Deus e fiquem em casa. Um abraço a vocês, muito obrigado por ter acompanhado essa live. Um abração, gente. Obrigado. Tchau, tchau.